A gente vai gravar a aula para quando chegar no final, essa aula ficar disponível para quem não conseguiu assistir aqui online, tá bom? A única coisa ruim é que, infelizmente, a gente não vai estar aqui para tirar dúvidas, que no caso a gente vai estar tirando as dúvidas aqui já com vocês, conforme vocês forem escrevendo aí no chat. Outra coisa, né? Pessoal, desliga o áudio. Para Tá de ficar abrindo, agora, tá bom? abrindo toda hora também. E agora? Agora que eu abri. Não briguem. Acho que é a Adria. Você pode desligar teu áudio, por favor? Pessoal, não tenham vergonha de escrever no chat. Vocês estão com dificuldade para encontrar onde é o chat? Ju, vamos dar mais um tempinho. O que você acha? Uma sugestão, e daí a gente passa aqui faz um breve resumo. Isso, as informações gerais, né? Só dessa aba que tem aqui embaixo. Dessas opções que tem Eu aqui tô embaixo. mais perdida que não sei o quê. Perdida. Alguém ajuda essa moça, por favor. Qual é a tua dificuldade? Fala aí pra gente. Já consegui, Tá professora, perdida ativar o onde? som já. Já consegui, era porque não estava vendo no alto-falante. E a Cherry? Cherry, por Deixa que eu ver. você não tá conseguindo ver o vídeo? Isso é aula, não está tendo. Tem que ativar, tem um microfonezinho aí você aperta pro alto-falante ou para ficar no fone. Só que aí tem que botar no alto-falante, porque senão vai direto, tem que ficar com o celular na orelha, no ouvido. Para poder conseguir Quase ver eu o vídeo. aperto esse negócio aqui. O meu eu tinha que botar o celular no ouvido para poder ouvir. Aí eu falei, mas meu Deus. Gente, tá muito baixo. Tem o alto-falantezinho, aí tu clica Tem em cima do microfone, vai aparecer alto-falante. Tem que botar no alto-falante, senão não vai assistir a aula, vai só ouvir. Escultura. Alô. Oi. Tô me Não, sentindo é uma ótimo. abandonada aqui. Não briguem, eu já tava brigando. Meu pai, Tava brigando com alguém da tua casa. é a mamãe. Eu falei, eu tô perdida. E a mamãe falou, perdida onde, menina? Pelo computador, Ludmila, você entra no e-mail onde eu te mandei o convite, clica em cima que já vai automático, tá? A gente vai esperar só mais um pouco É pro até pessoal legal. chegar. Muito pra boa essa poder passar ferramenta, as viu? Gostei. orientações, tá? Também. Vocês vão escutar o barulho dos carros, porque é normal, né? Tá em casa e tal. E vocês vão escutar o barulho da mamãe fritando frango. Eu vou até Não, sair da cozinha. Não, Adri, tu vai desligar teu áudio. Adri, você clica no microfonezinho para desligar teu áudio. Vai vir pro quarto já. No quarto, Maria está dormindo, eu vim pra sala. Ela que manda na casa. Ela errada não está, né? Né? Com certeza. O pessoal tá entrando aí. Gabriel entrou. O pessoal tá baixando o aplicativo, porque no iPhone tem que baixar o aplicativo, pô. Todos têm no iPhone, E todo mundo quer ter iPhone, né? Eu vou aproveitar e vou pegar uma água aqui. Vou pegar uma água aqui pra mim, só um instante, enquanto o pessoal entra aí.
Eita, Mas, pelo amor de Deus. misericórdia. Que bizarrice é essa aí, bicho? Que bizarrice é essa, meu Deus do céu? Quem é esse doido já? Esse deve ser o Gabriel querendo sacanear a reunião, quer ver? Não, mas quem é tu que tá falando? Eu não sei. Não, eu tô até no Gel. Google, que é pra não dar ruim. Acho que não. Quem é? Eu sou novo na faculdade. Entrei agora no período de vocês. Pessoal, Eu acredito vocês que estão ainda não tá conseguindo. carregando. Gente, presta atenção. Quando eu passo o cursor aqui na tela, vocês conseguem ver? Sim. Sim? Sim. O meu travou foi tudo agora, peraí. Tá toda branca Às a vezes é tela. a internet, viu? A internet tá ruim. A Ainda net mais tá que a sem energia sinal. foi embora. E a internet tá sem sinal. Tá no mínimo de internet. Aqui, ó, vocês conseguem colocar o chat aqui ao lado. Vocês estão vendo aqui o chat? Meu chat? Ó, assim fica a tela inteira e assim ficou o chat. Aí vocês podem colocar as dúvidas de vocês aqui ao lado. Se quiser, vocês podem curtir também, ó, tá? Colocar isso aqui, ó. O Cauãzinho falou aí, ó, fiquei triste, a internet voltou daquele jeito. Sim, concordo com o Caozinho. Olha, eu não tô compartilhando a minha imagem, não é por nada não, é porque realmente a minha internet fica muito ruim quando aparece a minha imagem, tá? E aí, pra aula não perder... Tá com áudio sim, Mirella. Mirella tá com problema no áudio. Ju, tem uma galera de microfone aberto aí. A gente vai já fechar, tô só esperando o pessoal entrar. Gente, vamos evitar de ficar mandando mensagem, que não é pra ficar travando. Só se for alguma Isso, porque dúvida. trava. O meu tá Pessoal, travando as já mensagens. É o Breno. Vai dar 2h10, Eu tá? que- A gente vai iniciar aqui então a atividade. E aí eu vou pedir para que vocês desliguem os microfones de vocês, tá bom? Ok. Desliga aqui, ó. Tá? Aí vocês vão Oi. escutando. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat. Que aí eu e o professor Paulo e a professora Kaline, a gente está online, a gente vai responder. Se for o caso, os professores eles ativam os microfones e respondem também, se eu não conseguir visualizar, acompanhar. E o professor Glauber também está acompanhando a gente, tá? Tem alguém ainda com o microfone aberto aí, pessoal? Quem é que está com o microfone? É o Gabriel. Giovana. Giovana também. Breno, Giovana. Acho que agora foi, né? Camila também. Beleza. É isso. Beleza, pessoal. Boa tarde, então. Para quem chegou agora, essa aula está sendo gravada. Ela vai ficar disponível para vocês depois aqui na plataforma, tá? E sejam bem-vindos, então, aí a essa novidade. É novidade para a gente também. Nós tivemos o treinamento ontem, então muita coisa a gente ainda está se adaptando, mas em breve tudo vai ficar assim mais fácil, né? Para fluir melhor o conteúdo, tá? Glauber e Paulo, vocês sabem como é que eu tiro esse negócio aqui da frente da aula? Isso atrapalha? O que, Ju? Tá aparecendo aqui o mexendo no cursor, onde Não, tem a não, câmera, não, isso não beleza, aparece pra então. gente, não. Não aparece, não. Ah, tá. Isso que eu queria saber, se ia atrapalhar vocês. Bom, a princípio, essa aula de técnica de sutura a gente dá naquela aula prática que a gente vai para a clínica e que a gente faz lá na língua do boi, né?
para os alunos que estão no 5º período, a gente faz junto com a aula de técnicas de exodontia, só que eu quero falar para vocês assim, para vocês deixarem aí a mandíbula congelada e não mexerem nisso agora, porque eu tenho medo de vocês se cortarem, até porque tem que manipular a lâmina de bisturi, cabo de bisturi, e isso é bom a gente tá trabalhando junto com vocês para auxiliar isso daí, tá? Então, em relação às técnicas de sutura, a gente vai motivar que vocês treinem, mas aí vocês vão utilizar somente a pinça, o porta-agulha, a tesoura, o fio de sutura, e vocês podem treinar no final da aula na esponja, ou no peito de frango, ou até mesmo na língua que vocês têm aí. Outra coisa, para não precisar incisar o tecido, para não manipular material cortante, vocês podem pegar um pincel. Tem alguém com microfone aí que tá. Vocês podem pegar um pincel, aquele permanente, e marcar no tecido, só para vocês saberem onde seria a incisão de vocês que vocês estão realizando a sutura, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, a gente vai começar a aula sobre técnica de sutura. Nesse caso, antes de a gente falar da parte de sutura propriamente dita, a gente precisa saber qual que é o objetivo da sutura, tá? Então, o objetivo aí tá como hemostasia. Então, a gente vai voltar a algumas aulas, principalmente que a gente tem aqui no grupo, não somente alunos que estão cursando a disciplina agora, mas alunos de outros períodos que pediram para participar, tá? Então, vamos relembrar algumas coisas que já foram faladas em outras aulas. Isso, deixa o microfone mudo. Em aulas passadas, a gente falou que uma das manobras de hemostasia é a sutura. Não sei se vocês estão se recordando, tá? Então, um dos objetivos da sutura é como manobra hemostática. Ainda tem alguém com o microfone ligado aí. Além disso, gente, claro, né? Você vai fazer ali a incisão, você vai fazer a sua cirurgia, permitir, então, o reposicionamento desse retalho cirúrgico, assim como prover o suporte dessas margens da ferida para o processo de reparo tecidual. Então, durante o decorrer da aula, a gente vai falar também do posicionamento adequado dessas margens gengivais para que tenha um reparo tecidual adequado, tá? É claro que se a gente faz um reposicionamento adequado do retalho cirúrgico, a gente vai prevenir a exposição do tecido ósseo e também, assim, a estabilização de enxertos teciduais. Como é que seria isso, professora? Vamos supor que você vai ser um periodontista ou vai realizar cirurgias periodontais e aí, de repente, o paciente ele precisa de ganho de volume em determinada região e aí você vai lá, faz um enxerto conjuntivo ou até mesmo para recobrimento radicular. São exemplos clássicos de cirurgias periodontais que precisam de enxertos, tá? Nesse caso, são as suturas que vão estabilizar esses enxertos aí nesses locais, tá bom? Então, também pode ser utilizada a sutura para essa finalidade. A gente não pode esquecer que quando a gente faz a sutura, a gente precisa ter uma tensão adequada dos tecidos e do fio. E aí a gente volta também a algumas aulas em que a gente fala o seguinte, que tensão pode fazer com que ocorra o quê? Descência da sutura, não sei se vocês se recordam, e além disso, pode promover isquemia daquele tecido. E se tem isquemia, não tem vascularização, consequentemente, pode ter necrose, tá? Qual é a outra finalidade também da sutura? Reduzir espaços mortos. Não sei se vocês também se recordam que isso foi falado em sala de aula. O que é o espaço morto? É aquele espaço que você faz as incisões e as divulsões, que antes não existia e que depois que você finaliza lá o seu acesso, a sua cirurgia, você tem que ir fechando aqueles espaços por sutura e além da sutura, né, existem outros meios também para reduzir esse espaço morto, como, por exemplo, drenos, como, por exemplo, curativos compressivos, tá? Mas, a princípio, aqui é a redução através de suturas, tá bom? Tá dando para acompanhar aí? Qualquer coisa vocês podem falar aí ao lado, tá? Quando a gente vai realizar nossas suturas, a gente tem que escolher qual fio e qual agulha que a gente vai utilizar. E essa escolha ela é baseada principalmente no tecido que a gente vai suturar, se é pele, se é boca, se é tecido submucoso, tá? E além disso, o formato e o tamanho da agulha. E é claro que, baseado nos diferentes tipos de fios, a gente vai ter algumas propriedades, como, por exemplo, a configuração, a manuseabilidade, a força de tensão e a reação tecidual que aquele fio pode
causar. Tá baixo o áudio aí para vocês ou só para Maria Isabel? Falem aqui no chat. Eu acho que ela não tá no Viva Voz. Coloca no... Maria Isabel, coloca no Viva Voz. Acho que você tá só no áudio do fone. Ah, beleza. Então, dentro da configuração, a gente vai avaliar se esse fio ele é do tipo monofilamentado, se ele só tem um monofilamento, ou se ele é multifilamentado. E aí, nesse caso, o que essa configuração vai me determinar? O número de camadas que vai compor esse fio, tá? Então, o fio monofilamentado, como a imagem mostra aí como exemplo, nós temos o fio de nylon. Fio de nylon, para quem já viu, é um fio bem liso. O fio de nylon, ele tem o menor risco de infecção, porque por ele ter essa superfície mais lisa, por ele ser monofilamentado, ele acumula menos biofilme, tá? E além disso, ele causa menos traumatismo tecidual. Qual que é a dificuldade, quais são as desvantagens do fio de nylon, né? Que é um exemplo clássico aí do monofilamentado. A gente vai ver mais à frente, tá? Vou explicar para vocês outras características e vou usar ele como exemplo. Nesse caso, como multifilamentado, deixa eu parar aqui, nós vamos ter aí principalmente o fio de seda, se a gente for usar como exemplo os fios que a gente usa com maior frequência na clínica, tá? O fio de seda, ele é do tipo multifilamentado. Ele apresenta uma maior força têncil, ele tem uma maior flexibilidade, ele é mais fácil de suturar, porém, ele tem a desvantagem de acumular mais biofilme, pela superfície dele ser multifilamentado, ou seja, não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, ele é um fio trançar, então isso faz com que acumule esse biofilme. Os professores que estão aí querem fazer alguma consideração ou tá ok? Perfeito, tranquilo. Beleza. Tudo bem, Ju, tudo certo. Obrigado. Beleza. Então, aqui para exemplificar, ó, nessa imagem aqui, nós temos os fios, o fio monofilamentado e os fios que representariam os multifilamentos, como vocês veem aí o trançado dos fios, tá? E nós temos ainda os fios que são multifilamentados, que eles têm um tratamento especial, como se tivesse um envelopamento por fora desse trançado dos fios, e é claro que isso vai facilitar, então, aí o manuseio desse fio e muitas vezes também diminuir esse acúmulo de biofilme, tá? Isso só para vocês verem aí a diferença dos fios, tá bom? Outra propriedade é a manuseabilidade. Para quem já fez cirurgia e já testou vários... Para quem já fez cirurgia... Nossa, eu estou com depressão. Alguém tá com o Puta que microfone pariu, aberto. Pessoal, Giovana, vamos desligar aí o áudio, Giovana, por favor. desliga o microfone, pô. Tudo bem, tu bota meu algodão aqui, né? Ela não tá prestando... Giovana, Ai, meu Deus, eu odeio isso. ela deixou o celular e não tá prestando atenção. Giovana? Alguém não tô manda o conseguindo WhatsApp aí conectar. para ela, por favor. Giovana, é você que tá falando? Tô em aula de outra professora. Daiana? Daiana? Pessoal, vamos desligar o áudio aí, por favor. Elas estão tentando conectar, mas acho que dá para desligar o áudio, né? Bom, bora ver se a gente consegue ir falando aqui enquanto elas estão se resolvendo lá. Então, outra propriedade é a manuseabilidade. Para quem já fez cirurgia e já testou alguns tipos de fios, vai entender o que eu estou falando. Mas para quem ainda não utilizou, o que significa essa manuseabilidade? Por exemplo, existem fios que têm memória e uma elasticidade própria, tá?
Então, dependendo, por exemplo, se esse fio tem uma memória, você vai ter um pouco mais de dificuldade de realizar essa sutura. Ramon. Pessoal, vamos desligar o microfone, por favor. Foi agora, Ju, acho que agora foi. Cláudio, Agora não. foi? Beleza. Foi. Beleza, então. Então, dentro da memória que eu estava falando para vocês, os fios, eles apresentam uma memória própria, tá? Então, alguns fios, ele tem uma tendência maior a manter a sua posição original. Qual fio seria isso? Fio de nylon, por exemplo. Você vai lá, faz a sutura e ele sempre quer voltar para aquela posição original dele, por conta da sua maior memória, tá? O fio de seda, ele já tem uma memória menor que o fio de nylon e, consequentemente, ele facilita melhor a sutura de vocês. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o fio que tem mais memória, ele pode apresentar uma maior dificuldade em dar os nós e mantê-los sob tensão, tá? Elasticidade é a possibilidade do fio retornar à sua posição após ser estirado. Então, o próprio fio de nylon, se a gente visualizar a imagem, ele já tem uma tendência a apresentar o seu formato que ele fica lá dentro do pacote do fio de sutura, por conta da própria memória dele. E os fios que apresentam uma maior elasticidade permite manter a tensão da sutura em áreas de variações de volume. Então, um fio que tem uma elasticidade menor, um fio mais denso, é claro que se você fizer uma sutura tensionada e aquela região edemaciar, ficar inchada, ele não tem uma elasticidade boa, o que vai acontecer com esse fio? Ele vai se romper, tá? Deu para entender essa parte aí? Aí, se ele tem uma elasticidade boa, ele vai sofrer essa tensão, mas ele vai ter essa propriedade que vai fazer com que ele responda melhor essa tensão. Alguma objeção aí dos professores? Observação? Ok. Ok, tudo bem. Outra propriedade é a tensão dos nós. Quando a gente fala em tensão dos nós, a gente precisa levar em consideração a espessura do fio de sutura que a gente vai utilizar, tá? Então, nós vamos encontrar aí no mercado várias espessuras de fio. Acho que a gente usa na odontologia, a gente usa com uma maior frequência entre 3 zeros aos 6 zeros, tá? Nesse caso, é claro que existem outros, existe o fio 0, o fio 1, existe 7 zeros, só que aí são fios já utilizados por cirurgiões, neurocirurgiões, tá? Ou cirurgiões vasculares, são fios que a gente não utiliza com frequência na odontologia, na verdade, nem utiliza. E aí, o que está relacionado a isso? Quanto maior a quantidade de zeros, menor a espessura desse fio. Então, nesse caso, ele vai suportar ele vai suportar a tensão com uma força menor, vamos dizer assim. Quanto mais fino o fio, se você aplicar tensão, menos ele vai suportar aquela tensão, tá? Mais à frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente avalia a questão da espessura do fio. Outra coisa que vocês têm que avaliar aí é a questão da reação tecidual. A reação tecidual, o processo inflamatório, ele acontece em todos os pacientes, independente do tipo de fio de sutura que vocês vão utilizar. Por quê? Porque a reação tecidual, a reação inflamatória... Tem alguém com áudio aí, pessoal? A reação inflamatória, ela acontece, ela inicia a partir do momento que a gente faz a incisão no nosso paciente. Desde esse momento que a gente faz a incisão no paciente, a reação inflamatória ela já se inicia. E isso, para quem ainda não teve a aula de reparo tecidual, vai poder aprender na próxima aula, tá? Sobre o reparo tecidual, como é que funciona. E, normalmente, essa fase de reação inflamatória, ela dura em torno de 3 a 5 dias. Aqui eu coloquei de 2 a 7 dias. Então, por que 7 dias, né? Se por acaso tiver algo no local que possa estender esse quadro de reação inflamatória, reação tecidual, é claro que esse prazo ele vai se estender, tá?
que poderia estar lá no local que poderia se estender esse prazo? Um corpo estranho, que com certeza o fio de sutura é um corpo estranho. Se por acaso você fez sua cirurgia e você não fez um debridamento adequado, não removeu ali tecido necrótico, não removeu resto de osso, alguma coisa que possa ter ficado lá no local, isso vai gerar uma reação inflamatória maior, mais exacerbada, e o paciente vai prolongar essa fase aqui do reparo tecidual, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o fio de nylon ele é mais indicado em superfícies como pele. Se eu colocar um fio de seda para suturar a pele, um exemplo, tá? O paciente ele vai apresentar uma reação tecidual maior na pele do que com o nylon. E na boca, a gente já observa que o fio de seda ele apresenta uma reação tecidual menor que o fio de nylon. Então, por isso que na cavidade bucal a gente utiliza muito mais o fio de seda que o nylon. Assim como também, vocês vão ver mais à frente, que a gente tem os fios absorvíveis. Eles são ótimos, né? Porque a gente não precisa, de repente, remover a sutura. Mas, consequentemente, eles apresentam mais reação tecidual do que, por exemplo, um fio de seda. Ah, professora, mas a senhora falou que o fio de nylon pode ser usado na cavidade bucal, mas que ele causa reação inflamatória e para quem já sabe, ele é o mais indicado para cirurgias periodontais. Realmente, em cirurgia periodontal, o fio de nylon ele é o mais indicado, só que a gente vai utilizar os fios de nylon nas espessuras 5,0 e até mesmo 6,0. Tá? Por que a gente usa o fio de nylon numa cirurgia periodontal, no caso de uma cirurgia de enxerto, por exemplo? Pelo fato do fio de nylon ele acumular menos biofilme. E aí, nesse caso, eu vou diminuir a chance de ter necrose daquele meu enxerto, tá? Outra coisa em relação ao fio de nylon é, por exemplo, se vocês forem suturar na cavidade bucal, evitem usar fios, por exemplo, na espessura 3,0, porque ele é muito espesso e o paciente, muitas vezes, ele vai se incomodar, vai ficar passando a língua. E aí, nesse ato de ele ficar passando a língua, ele pode ulcerar a língua. Assim como, por exemplo, pode estar perfurando ali a mucosa jugal dele, tá? Alguma região, tá bom? Então, tem cuidado também aí na utilização do fio de nylon. Então, nós temos aí os fios absorvíveis. Tem alguém costurando aí, Então, nós temos aqui os fios absorvíveis, tá? Como exemplo de fio absorvível, nós vamos ter dos tipos sintéticos e os naturais, que são a base de colágeno. Dentro dos fios sintéticos, nós temos o poliglactina, o poliglecaprone, polidioxanona, e eles são absorvidos através de hidrólise. Já os naturais, nós vamos ter como exemplo o catgut, seja ele liso ou cromado, e eles são absorvidos através de digestão enzimática, tá? Então, nós temos aqui o nome comercial aqui do fio absorvível sintético, o Vicryl. Por exemplo, em suturas de submucosa, você está suturando por planos, né? Aí você precisa fazer a sutura de tecidos mais profundos, a gente vai utilizar os fios absorvíveis, tá? Não um fio de seda ou um fio de algodão, tá bom? Ou um nylon, vai ser o fio absorvível. Dentro dos fios não absorvíveis, nós vamos ter os fios de origem animal, vegetal, mineral e origem sintética. Nesse caso, de origem animal, o principal é o seda. Vegetal, nós temos aí o algodão ou o linho. Mineral, fio de aço, que a gente usa muito para fazer odontossíntese, amarrias. E nós temos aí, dentro dos sintéticos, o poliamida, o poliéster, o polipropileno, tá? Que aí a gente vai ter aí como um exemplo clássico aqui, o nylon, tá bom? Então, para acompanhar aí até agora, o pessoal aí que está no 5º período, está vendo pela primeira vez o conteúdo, tem o feedback aí do lado, tá? Então, em relação à espessura que eu falei aqui para vocês, ó, quanto maior o número de zeros, mais delgado, menor a espessura desse fio, menor o calibre desse fio. Quanto menor o número de zeros, mais espesso esse fio. Ludmila não está vendo nada.
Como assim, Ludmila? Mas tem que aparecer. Você tá pelo site ou tá pelo celular? Professores, tentem orientar aí a colega aí pelo chat, por favor. Então, aqui, ó, vamos imaginar que nós temos uma régua, tá? Que o 0 é como se fosse o marco. E aí, quando eu falo em 2 zeros, vocês estão vendo o cursor aí? Eu mexendo no cursor aqui na tela? Conseguem acompanhar aqui o cursor? Ju, eu acho que para aparecer o teu cursor, eu acho que tem que sair da tela cheia, entendeu? Que não aparece aqui. Como é que eu faço isso? Dá um ESC, aí daí vai sair, vai abrir o PowerPoint. Ai, fico até com medo da aula fechar. Peraí. Não, Ju, não vai fecha. na reticências. Nessas reticências que tem, Ju, você vai lá e coloca saída em tela inteira. Viu? Agora tá parecendo entrar em tela inteira. Ah, então não tá. Então você não tá na tela inteira, não. Eu acho. E agora? O que você acha, Paulo? Ah, não, ainda tá Agora, ela tá em tela inteira ainda. agora tá na tela inteira, por aqui pelo reticências. Não, aí você tem que sair da tela inteira, entendeu? Agora eu saí. Não tá Você tá, aparecendo o cursor. não, mas você tá, eu digo, tela inteira no PowerPoint. Ah, entendi. Sair no modo Mas de tá apresentação. automático. Sai do modo da Peraí, apresentação. peraí, Aí, então. Tomara que não pare tudo. não para não. Porque tu deixou de Sumiu compartilhar. a aula. Eu falei para parar de apresentar. Vamos de novo. Deixa assim o cursor mesmo, melhor. A Ludmila tá no 4G, né? Numeração do slide. Não entendi também. Eu vou passar algumas aulas aqui, hein? Plínio, não está aparecendo a imagem para ti? Apareceu aí, pessoal? Aqui tá normal. Para mim tá normal também. Tá conseguindo me ouvir, prof? Eu tô. Aqui normal também. Agora apareceu o slide. Apareceu para Laura. Tá. A gente vai pedir só para os alunos manterem somente o chat, senão começa a dar muita interferência. Eu acho que tu tá com problema de internet mesmo aí, Ludmila, porque eu já tô no slide 19. Bom, vamos tentar continuar aqui, então. Vamos tentar imaginar, então, uma régua, tá? Em que nessa régua eu tenho no centro um 0, e o que está à esquerda do 0 é como se fosse 0, 0, 0, 0, 0, 0, e assim por diante. E o que está na direita do 0 seria o 1, o 2, o 3, sem 0. Deu para entender essa minha régua? E aí, gente, quando a gente fala 2 zeros, a gente está pelo lado esquerdo do marco 0.
ou seja, são números abaixo do número 0. Vamos lá, vamos imaginar uma régua, tá? Nessa régua, no centro da régua, nós temos um 0, ele é um marco. E aí nós vamos ter números para o lado direito do 0 e para o lado esquerdo do 0 nessa régua. Quando eu falo dos números para o lado direito do 0, eu estou falando do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e assim por diante. Quando eu falo de 2 zeros, 3 zeros e assim sucessivamente, eu estou falando do lado esquerdo do 0. Então, por exemplo, antes do 0 vai vir o 0, né? Depois vai vir o 1, 0, 2 zeros, que significaria o quê? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e assim. Então, quando eu tenho aqui esses números 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, 7 zeros, se eu imaginar que eu começo lá no 0, 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros e assim eu vou indo em diante, o número 2 zeros, o fio 2 zeros, ele é mais espesso que o fio 7 zeros. Deu para entender? Beleza. Coloquem aí as dúvidas de vocês, tá? Depois eu vou tentar fazer um desenho e compartilhar com vocês, então, sobre essa questão do 00 aí, se tiver dúvida. Espera aí que agora deu um bug aqui na internet. Pronto. Outra coisa que a gente precisa visualizar é a conformação da agulha, tá? Essa agulha, ela vai ter uma terminação, ela vai ter a ponta. Opa, Aline. Oi. Caiu, né? A aula saiu, né? Saiu. Espera aí, vou ter que compartilhar de novo, então. O Isso Ramon é a também. quantidade de zeros. E quanto menor o número de zeros, maior vai ser o calibre, isso mesmo. Isso. Eu acho que eu também tô com um pouquinho de problema aqui na internet, mas a gente vai tentando acompanhar aí. Vamos voltar lá pro nosso slide. Ah, deu para entender, né, Claudionor? Que bom. Ah, voltando aqui um pouquinho, gente. Os mais utilizados, então, que a gente usa mais, com a maior frequência, é o 4 zeros, 5 zeros e os 6 zeros, tá? No caso do seda, a gente vai usar mais o 4 zeros. E no caso do nylon, mais os 5 zeros e os 6 zeros, tá bom? Em relação ao formato da agulha, então, que eu estava falando, nós vamos ter essa terminação final da agulha, o raio da agulha e o corpo da agulha e a ponta da agulha. Evitem colocar o porta-agulha na ponta da agulha e na terminação final da agulha. Então, o porta-agulha, quando ele for posicionado na agulha para fazer a sutura, ele vai ficar na região do corpo da agulha ou no raio da agulha, que corresponde mais ou menos à metade ou 2/3 da agulha, tá? Em relação aos tamanhos dessa agulha, nós vamos ter aí um tamanho 3/8, o tamanho 1/2 e o tamanho 5/8. Esse tamanho, se vocês pegarem a caixa do fio de sutura de vocês e vocês observarem no desenho dessa caixa, vocês vão notar no canto superior direito, se eu não me engano, o desenho da agulha. E lá vocês vão ver qual é o tamanho e qual é o formato, tá? Na maioria das vezes, se esse desenho realmente estiver correspondendo ao tamanho da agulha, na maioria das vezes é para corresponder, tá? Então, quando a gente vai comprar o fio de sutura, a gente observa já pela caixa para saber qual é o tamanho e o formato da agulha que a gente está comprando, tá bom?
Alguma observação aí, pessoal? Não é interessante você segurar o porta-agulha na... É certo colocar o porta-agulha na ponta da agulha? Não. Se a gente colocar, vou falar agora da ponta da agulha, tá? Se a gente colocar o porta-agulha na ponta da agulha, o fio que tem secção triangular, que eu vou falar aqui para vocês agora quais são os tipos de secção que nós temos em relação à extremidade, vocês vão achatar essa agulha e vocês vão perder o corte. Então, aqui na imagem tem algum tipo de extremidade quando a gente faz a secção dessa agulha. O que é secção? Esse desenho aí, ó, que está cortando a agulha ao meio, ó, tá? E aí nós vamos observar aí qual é o tipo de extremidade. Eu quero chamar a atenção, principalmente o pessoal do quinto, que estão agora que estão tendo o primeiro contato com os materiais de cirurgia, que a agulha que vocês devem comprar é a 3/8. E porque apesar de o fio ser número 3, número 4, ele pode ter uma agulha de diversos tamanhos. E é muito comum vocês errarem nisso no início, quem comprou pela internet, ou até mesmo a dental, passar uma agulha um pouquinho maior. Como a gente trabalha na boca, essa agulha 3/8, ela é especial para isso. Então, tenham cuidado para não comprar meio ou a 5/8, como está mostrando aí na imagem. Isso. Muito bem colocado, professor. Então, aqui nós vamos ter, então, aqui nessa região dos símbolos, vocês estão vendo aí, temos símbolos circulares e símbolos triangulares, né? Ai, meu Deus. Espera aí, que tá passando sozinho aqui. Só um instante. Espera aí, volta. Não é aqui que eu quero falar. 3h30, pessoal, aí tem aula com a professora Iria, né? Pode faltar a aula, viu? Então, aí, ó, nós temos os símbolos, tá? Essas agulhas que têm o formato circular, elas são consideradas como agulhas que ocasionam menos traumatismo aos tecidos. E dos formatos mais triangulares são as agulhas que são consideradas agulhas cortantes, ou seja, que traumatizam mais os tecidos. Ah, professora, então por que a gente usa mais a triangular, né? Por que a gente não vai usar mais a circular? Porque as agulhas circulares, se você não tem uma boa habilidade para suturar com elas, quando elas encostam, por exemplo, em periósteo ou osso, elas têm uma tendência a entortar, tá? E aí também as agulhas com secção triangular, elas têm uma facilidade maior de transfixar o tecido, então vocês vão ter menos dificuldade de passar essa agulha pelo tecido. Por isso que a gente opta mais por essas agulhas. Aqui também para vocês visualizarem aí o esquema da ponta das agulhas. Esse formato aí da agulha, da ponta da agulha, a gente consegue visualizar também lá na caixa do fio de sutura. Se vocês pegarem lá, vocês vão ver que tem o desenho lá, ou um círculo ou um triângulo próximo ao formato da agulha, tá? E aí uma coisa importante, vocês podem conseguir passar essa agulha por todos os tecidos gengivais de uma única vez, ou às vezes vocês vão ter que passar primeiro uma parte e depois outra parte para vocês realizarem essa sutura. O que é importante vocês observarem nessa imagem aí? E quando vocês passarem essa agulha no tecido, vocês vão precisar fazer todo o contorno da agulha até que ela saia pelo outro lado. E esse contorno a gente faz com o giro do punho no caso do operador, tá? No giro do punho de vocês, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa aí, Paulo e Kaline, para adicionar? Porque se por acaso a gente não fizer esse giro do punho, vai acontecer isso daqui, ó. Vai dilacerar o tecido aí. Exatamente. Acho que vai ficar mais explícito lá na frente, né, Ju, quando a gente mostrar os vídeos. Isso, é. Pra eles Tá tudo entenderem ok melhor. aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Esse povo tá calado, né? De manhã o pessoal conversou mais. Beleza, então, para não parecer que eu tô conversando sozinha aqui. Tá bom, então. E aí nós vamos ter alguns materiais auxiliares para a gente fazer a nossa sutura, né? Então, um desses materiais auxiliares é a pinça de tecido, que aí vocês conseguem ver que existem pinças com a ponta lisa, com dentes,
tá? Eu particularmente gosto de usar muito a pinça de Dietrich, que ela tem dente, mas são dentes delicados. Por que eu gosto de usar Dietrich? Porque quando eu faço a sutura, ela faz uma apreensão adequada dos tecidos e ela não danifica esse tecido durante aquele momento que eu estou manuseando ele, tá? O que eu observo por exemplo, com uma pinça dente de rato? E se eu aplicar uma força maior durante a apreensão do tecido com a pinça, ela vai, de repente, deixar ali a marca dos dentinhos naquele local, tá? E um dos princípios que a gente fala também nas primeiras aulas de princípios cirúrgicos é de cuidado com o manuseio do nosso retalho ou do nosso tecido, para evitar aí, claro, necrose, né, do nosso retalho e também por conta do aumento aí do processo inflamatório cicatricial, tá? Outra agulha. Então, qual que é a posição ideal para a gente segurar o fio de sutura? Essa posição que vocês estão vendo aí na imagem. Esse porta-agulha, então, ele vai prender mais ou menos na metade ou 2/3 da agulha, como vocês estão vendo aí, e ele vai ficar numa disposição em relação à agulha, nesse formato aí, nesse ângulo de 90 graus, tá? A agulha não fica paralela ao porta-agulha, ela fica nesse ângulo de 90 graus, tá bom? Eu sei que essa imagem aí está mostrando a pessoa segurando na agulha, mas é só para exemplificar aí como que deve ser posicionado o porta-agulha na agulha, tá? Mas o ideal é que vocês utilizem a pinça para manusear a agulha, tá? Professora, a senhora vai disponibilizar os slides depois, porque tem hora que a gente perde a imagem. A princípio, é para que essa aula, estou gravando essa aula, tá? Que esse vídeo ele fique disponível aí para vocês aqui na plataforma, tá bom? Como que a gente faz a empunhadura da tesoura e do porta-agulha? Então, a gente segura com o polegar e com o anelar nas argolas. Na verdade, não é nem só a tesoura e o porta-agulha. Todo instrumental que vocês tiverem argolas, vocês vão manusear com o polegar e o anelar. E o dedo indicador ele fica para frente para direcionar o movimento e o outro dedo, o dedo médio, ele fica curvado aí nessa região próxima à argola que vocês estão vendo na imagem. A mesma coisa aqui no porta-agulha, ó, tá? Até porque esse porta-agulha de cima é o porta-agulha do tipo Mayuega. Ele tem uma trava central. E aí, para vocês fazerem a abertura desse porta-agulha, vocês vão precisar do dedo médio para levantar essa parte da trava. Qual seria a função do porta-agulha? Desculpa, gente, acabei passando aqui e não falei, né? O porta-agulha pode ser com ponta de vidia ou sem ponta de vidia. Se vocês, por acaso, forem realizar bastante cirurgia ou quiserem ter uma durabilidade maior do instrumental de vocês, no caso do porta-agulha, o ideal é que vocês comprem um porta-agulha, invistam, né, no porta-agulha com ponta de vidia, tá? Ele tem uma apreensão melhor do fio de sutura. O porta-agulha normal, ele é ótimo para suturar, mas com o tempo ele vai perdendo os dentinhos de apreensão dele na ponta do porta-agulha, vai ficando liso. E aí, nesse caso, quando vocês forem apreender o fio e forem puxar para dar um nó, o fio ele passa direto, acaba passando direto e dificulta a sutura de vocês. E o ponto de vídeo é um pouquinho mais caro, mas vale a pena o investimento, tá bom? Então, voltando aqui para a empunhadura. Então, nós temos aí a empunhadura do porta-agulha do tipo Mayuega, que é esse da imagem de cima, e nós temos esse porta-agulha do tipo Mathieu. Na aula da manhã, a gente estava com o Yuri, né? E o Yuri, ele é canhoto. E aí a gente até comentou, né, que os alunos que são canhotos, eles têm uma certa dificuldade em utilizar alguns instrumentais, por conta que a maioria foi desenvolvido para destro. Ju, Oi? o Ramon perguntou qual seria a função do vídeo. Eu respondi. Já respondeu, né? Já. Só preciso que a Kathleen desligue o áudio dela. Kathleen? Tá assistindo informação aí do coronavírus. Então,
quem for canhoto talvez tenha uma certa dificuldade em manusear esses instrumentais, porque a maioria foi desenvolvido para pessoas destras, tá? E como a gente também comentou na aula da manhã, mesmo se você for destro ou canhoto, acaba que vocês vão ter que utilizar as duas mãos, tá? Então, até quem é destro vai ter que usar a mão esquerda, seja para segurar uma pinça, um afastador, vai ter que se adaptar também. Olha, eu desconheço, Lisiane, instrumental próprio para canhoto, viu? Assim, de cirurgia, não sei se os professores conhecem. Então, aí nós temos esse porta-agulha do tipo Mathieu, só que eu particularmente não gosto, porque a apreensão dele é no centro aí embaixo, e toda vez que eu aperto ele trava na minha luva, tá? Isso daí vai ficar um pouco pela prática e pela preferência de cada um, tá bom? Tudo certo aí, profs? Tudo ok, Ju, tudo ok. Tudo certo. Beleza. Quando a gente faz a sutura, a gente também tem que ter conhecimento dos nós que a gente vai dar, tá? Se vocês forem ler o livro de técnicas de sutura do Silverstone, existe um PDF por aí, tá? Se vocês conseguirem, ok. Se não, vocês comprem, podem comprar a versão digital ou até mesmo livro. E lá fala que existem vários tipos de nós, tá bom? Mas a gente vai tentar passar para vocês os tipos de nós mais fáceis de memorizar e de vocês executarem, que também tem a mesma funcionalidade, vai funcionar da mesma forma. Então, o primeiro nó, eu particularmente trabalho com 3 nós, tá? O primeiro nó sempre vai servir como uma contenção, o segundo nó ele vai fixar esse primeiro nó, e o terceiro nó ele vai ser um nó de segurança que vai travar para que essa sutura de vocês não se abra. E também tem gente que faz um quarto nó, tá? Para dar uma estabilidade maior ainda. Quando a gente vai fazer a técnica de sutura, nós precisamos também fazer uma adaptação dos tecidos de uma forma que essas bordas da ferida fiquem bem adaptadas, ou seja, a gente chama isso de aposição dos tecidos ou coaptadas, coaptação dos tecidos, tá? Vou mostrar para vocês mais à frente as imagens. E a gente tem que evitar esses 3 tipos de situações, que é a sobreposição das bordas da ferida, que é a inversão das bordas da ferida ou a eversão das bordas dessa ferida. Então, o ideal é que a gente coloque essas bordas em aposição ou em coaptação, tá bom? Então, em aposição, seria o que a imagem está mostrando aí, as bordas no mesmo nível, e quando a gente for realizar a sutura, elas fiquem coaptadas no mesmo nível, tá? Sobreposição, a gente já tem como exemplo aí, por exemplo, o tecido muscular que está sobreposto. Espera que aconteceu alguma coisa. Alguém tá mexendo na aula? Tá, o Douglas. Douglas. Peraí que eu vou ter que compartilhar de novo. Só um instante. A não ser que você queira dar aula aqui para mim. Brincadeira, viu? Tô zoando. Pô, Douglas, te comporta, pô, te controla aí. Ele tá ansioso, ele já queria ver quantos slides tem a aula. Fica nervoso, sabe? Calma, pessoal, só tem 1h30. Vai já acabar. Queria voltar, tinha. Quando for assim, você fala que eu volto, tá bom? Não tem problema, não. É porque aqui eu tô com medo da minha internet ficar zoada aí, como tá acontecendo, então é melhor a gente não correr risco, tá? Deixa que eu mexo aqui sozinha. Para que não trave. Não, vamos lá mais lá para frente. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente? Luana, quando... Quer responder, Paulo? Pode responder. Posso. A questão da cooptação das bordas, ou seja, você juntar isso. Obrigado, Ju. Volta naquela imagem lá rapidinho. Peraí, então reparo tecidual? Não reparo. Que aí fica mais fácil de explicar. Aqui? Isso aí, obrigado. Tá vendo? Então aqui você tem uma borda
da incisão ou do ferimento, aí depende se for trauma ou se for algo que, enfim, você queria fazer, seria incisão. Se você não tem essas bordas bem definidas, e isso acontece mais no trauma, você tem que fazer o que a gente chama de regularização do rebordo, ou das bordas. E aí você consegue juntar o suficiente, que fez a pergunta. Tá? E aí o ponto você faz depois que regularizar a sutura, você faz depois que regulariza as bordas, é melhor. Não faz direto, não. Mas isso normalmente está associado com trauma. E também, se não tiver tecido suficiente, aí já vai entrar na questão que você vai aprender lá na aula de reparo tecidual. Sim. Sobre a cicatrização por primeira ou segunda intenção, tá? Primeira intenção é quando você consegue aproximar mesmo as bordas sem deixar uma fenda, e por segunda intenção você não consegue aproximar essas bordas. E aí a professora Kaline vai explicar direitinho isso daí para vocês, tá? Exatamente. Aí, vamos passando aqui, então. É bom que eles já estão. Já vi o cara do terceiro molar que não tem tecido suficiente, o dentista só faz o ponto. Aí entra na questão da cicatrização por segunda intenção, né? Se for o caso, vai ser assim e vai esperar formar tecido de granulação ali para migrar epitélio e vasos sanguíneos e tudo mais, tá bom? Daí guarda essa tua dúvida aí para a aula de reparo tecidual, que a professora vai explicar para você com as ilustrações da cicatrização, tá? Então a gente parou aqui, né? Douglas, qual é a sua dúvida que você quer que eu volte? Se você quiser falar agora, a gente já aproveita para tirar a dúvida. Escreve aí, tá? Qualquer coisa. Então, aqui a gente consegue notar o quê? Tecido muscular, queria voltar para bater foto só. Ah, tá. Qual? Esse daqui? Qual é? Esse? Ah, tranquilo, então. Então, vamos prosseguir. Então, aqui a gente consegue notar essa camada de tecido muscular, ela está sobreposta. E, na verdade, ela deveria estar em adaptação, uma ao lado da outra. Então, isso aqui também vocês precisam levar em consideração, por exemplo, quando vocês forem fazer sutura de camadas mais profundas, né? Não é suturar de qualquer jeito, é colocar tecido da mesma composição para suturar com tecido da mesma composição. O que eu posso falar para vocês também em relação à sutura é o seguinte: vamos imaginar que vocês fizeram uma sutura, aquela sutura deu deiscência, ela abriu, e o paciente ele volta depois de um tempo que aquela sutura abriu. Vocês vão ter que debridar, ou seja, tirar o epitélio, desepitelizar e tirar tecido necrótico para tornar cruenta aquela área e depois vocês ressuturarem camada com camada compatível, tá? O que é uma borda invertida? Vocês conseguem notar na imagem aí que essa borda ela está dobrada para dentro? Pois é, isso vocês têm que evitar. Essas bordas não podem estar voltadas para dentro, assim como também essas bordas não podem estar voltadas para fora, tá? Tudo isso vai prejudicar na cicatrização, e pode gerar uma cicatriz maior para o paciente, tá bom? E aí nós vamos entrar agora na parte das suturas. A gente vai falar basicamente de 4 principais tipos de sutura, que são as que a gente vai utilizar na clínica. E aí eu vou aproveitar aqui e já comentar uma coisa com vocês, tá? Kaline, tá na escuta? Laura tá com o microfone aberto. Oi, estou. Tu quer falar aquilo que a gente conversou com o Glauber? Sobre a prática? Ah, sim, pode ser. É o seguinte, meninos. Eu estava conversando com a professora Juliana e como a disciplina de cirurgia, ela é metade teórica e metade devido à nova realidade, a gente está se adequando. O que a gente pensou foi que vocês poderão ter a prática durante o 6º período também. Então, nós estamos otimistas, a gente acha que nós retornaremos às atividades em abril, maio. Vocês terão prática nesse período e vocês continuarão tendo prática no 6º período. O que faz com que vocês tenham prática de cirurgia em todos os períodos da faculdade e a longo prazo vocês conseguem aprender até bem mais. Mais alguma coisa, professora Juliana?
Não, acho que é isso. E aí, por exemplo, normalmente a gente não tem essas práticas porque não está na grade curricular, Vocês estão mas falhando. aí seria adicionado, então, a opção de fazer cirurgia nesses pacientes e um professor de cirurgia estaria lá auxiliando vocês, tá? Tá falhando? Voltou Tá falhando? agora no final? É o meu que tá falhando, Juliana? Foi o meu, Era o segundo eles. teu, Kaline, eu acho que tava falhando. E agora, tá Mas ok? deu pra entender? Eu vou Tá repetir. ok. Seguinte, pessoal, Mais ou o que eu acabei de menos. Vai lá. falar. Na grade normal de vocês teriam cirurgia agora no 5º período, e no 6º período vocês não teriam clínica de cirurgia, vocês não teriam prática de cirurgia. Levando em consideração essa nova realidade, nós estamos planejando para que vocês possam ter prática de cirurgia também no 6º período. Então, por exemplo, vocês vão ter uma clínica de estágio, que nela vocês não fariam cirurgia e vocês vão poder fazer cirurgia. Isso vai fazer com que as práticas de vocês elas tenham uma durabilidade maior e vocês consigam praticar a curto e longo prazo a cirurgia. Conseguiram ouvir agora? Pra mim tá ok. Beleza. Beleza. Então, se vocês estiverem apreensivos em relação a isso, não se preocupem que a gente está tentando fazer de todas as formas que vocês não sejam prejudicados, tá? E aí, em relação ao conteúdo teórico, a gente vai tentar manter o cronograma, né, aqui pelas aulas online, para que quando a gente tiver o retorno das atividades, a gente possa ir para nossa clínica e atender nossos pacientes ainda nesse semestre, tá? Bom, vamos continuar aqui então. Então, aqui a gente vai falar sobre a sutura interrompida simples. Esse tipo de sutura vocês podem utilizar, por exemplo, naquela imagem lá do reparo, você estava falando da reação inflamatória, que o professor Paulo pediu para voltar. Aquela sutura que estava aparecendo lá é esse tipo, que vocês vão fazendo um ponto 1 a 1. Então, vocês podem utilizar em qualquer tipo de local que vocês quiserem, tá? Mas é claro que existem alguns locais que a gente vai dar preferência para outros tipos de sutura, tá bom? E aí, eu vou mostrar para vocês um videozinho aqui que depois a professora Kaline vai disponibilizar para os representantes de turma. E aí, e os representantes vão repassar para vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu só ver como é que... começou. Esse vídeo, ele... Peraí, gente. Calma aí. Ele não tem áudio, tá? Ju, tá rodando para você já? Tá. Aqui não. Peraí, só um instante. Eita ferro. Não, o Cauã tá certo. O Cauã tá certo. Cada um aperta o play no seu computador. O sino, Ramon, o sino é das mensagens que estão chegando no chat. Entendi, Ju, porque a gente tem a tua... Na verdade, você compartilhou a tua apresentação de fato conosco, entendeu? Então, cada um tem que vir aqui embaixo. Eu não sei como é que funciona no celular, mas a gente tem que apertar o play. Claudio não precisa assumir o controle para isso, não. Pelo menos aqui no meu, eu só apertando play e o vídeo já vai. Agora saiu a apresentação, Ju. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho.
só um minutinho que pausou a aula e já vai retornar e aí vocês vão conseguir ver o vídeo. Só um pouquinho. Ju, quer que eu espelhe minha tela? Tá aberta aqui. Paulo, eu acho que travou da professora Juliana. Tá, deixa eu colocar minha tela aqui com eles, então. Coloca aí, para facilitar. Então, vamos lá, pessoal. Dúvidas? Tentem digitar. Chegou a tela aí, Kaline? Sim, chegou. Pode ir. Ele vai clicar e vai dar o play agora no vídeo, tá? Fiquem atentos, não tem áudio. Professor Paulo, isso, ótimo. Gente, Foi, né? eu voltei aqui, tá? Foi. Só que Ju? eu tô pelo celular. Eu peguei a minha... Eu compartilhei minha tela, tá? Beleza, eu tô pelo celular porque Só- acho que como é pesado o vídeo, aí toda vez que chega nessa parte trava aqui minha internet, eu acho. Tá, Deve ser isso. você me avisa que eu vou parando aqui. Tu tá com a minha tela? Estou. Tá, pode. Então tá rolando aí, se quiser. Bom, então aí, ó, observem que o fio de sutura ele ainda tá no pacote do próprio fio de sutura e a pessoa, o operador aí, ele não tá puxando o fio com a mão, ele já vai com o próprio porta-agulha para se adaptar lá na agulha, tá? E aí, olha só o formato, né? Qual é o ângulo que está formando aí do porta-agulha com a agulha? Aquela angulação de 90 graus. E vendo também outra coisa, que ele não está pegando na terminação da agulha. E observe mais um detalhe. Olha o formato da agulha e o triângulo que tem aí no próprio desenho aí do pacote. Tá? Então, a gente já consegue notar aí que é uma agulha de secção triangular e o comprimento dela. Pode rodar aí, Paulo. Tá. Douglas, depois eu respondo a tua pergunta, tá? Só um instante. Ó, tá tirando o fio de sutura. Dá uma pausa aí rapidinho. Uhum. Ele tá apreendendo o tecido, tá segurando o tecido com a pinça. E aí vocês notem essa distância da margem do tecido para onde vai ser inserida a agulha. Tem que ser no mínimo uns 3 milímetros, 2 a 3 milímetros, no mínimo. Não pode ser muito próximo da borda, porque senão quando vocês fizerem o nó, ou se por acaso tiver uma tensão grande, esse nó ele pode se romper, o tecido ele pode se romper, tá? Então a gente precisa ter essa distância mínima das margens do tecido que a gente está suturando, e o ideal é que seja pelo menos em torno de 5 milímetros, também não precisa ser muito distante da borda, tá? E aí observem outra coisa, a agulha ela vai entrar no tecido formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Então nesse caso, quando essa agulha entrar, vocês vão visualizar depois que ele vai passar um lado e depois ele vai passar o outro lado. Vocês precisam passar essa agulha correspondendo toda a circunferência dela, fazendo aquele movimento de punho que a gente falou mais à frente. Daí, Paulo, para ver se aparece. Roda o vídeo? Isso. Tá aí, ó, a agulha entrando bem próximo ali onde está a pinça, uma distância aí que eu falei para vocês, mais ou menos uns 5 milímetros da margem. Vamos lá. Faz toda a volta da agulha, ó.
Quando for pegar essa agulha lá, evita pegar na ponta da agulha. Passou uma borda. Esse é o ponto simples interrompido, tá? Ele vai passar agora para o outro lado. O ideal é também fazer a estabilidade desse tecido. Ele tá fazendo, segurando ali, ó. Isso. Vocês têm que ter um padrão de entrada e de saída, tá? Para que a sutura de vocês, ela seja mais uniforme possível. Aí, dá uma pausa aí, Paulo, rapidinho. E aí, vocês vão notar o nó que vai ser realizado no vídeo. Eu, particularmente, eu faço a sutura dessa forma, tá? 2 voltas sentido horário. Uma volta, quando eu falo 2 voltas, eu estou falando o fio em relação ao porta-agulha. Você vai rodar no porta-agulha 2 vezes no sentido horário, depois uma vez no sentido anti-horário e mais uma vez no sentido horário. Professora, o que é sentido horário e anti-horário? Sentido horário é como se fosse para fora de você. É claro que a gente segue o padrão do relógio, tá? Mas se você não souber ver padrão de relógio, para fora de você. Sentido anti-horário para próximo a você, para dentro. E aí, ó, vai passando aí, ó, uma volta. Duas voltas. Aí pega lá na ponta do fio. Professora Juliana? Faz a adaptação, dá uma pausa aí. Oi. Sumiu a imagem do slide aqui para mim. Tá aparecendo para os alunos? Não tá aparecendo a tela do slide. Para mim tá aparecendo a tela do Paulo. Douglas falou que tá sem também. Deixa eu pôr de novo. Tem gente que está recebendo, acho que é a internet. Pode ser a internet. Eu vou tentar de novo, vou parar o compartilhamento. E aí eu vou pôr de novo. Às vezes a internet, com certeza a conexão. Pronto. Ver se vai agora. Vamos esperar um pouco. Chegou para vocês? Uma volta. Para mim tá ok. 2 voltas. Puxou. Acomodou o fio. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Aí dá uma voltinha. Volta um pouquinho o vídeo aí, Paulo, por favor. Só um pouquinho. Aí, ó, uma volta agora sentido anti-horário, ou seja, voltado para o operador. Isso, agora roda. Pegou lá. E é interessante, ó, vocês verem que ele tá puxando a mão do fio, não a mão do porta-agulha, tá? Porque senão o rabicho vai embora lá da mão do porta-agulha. Então, ele fez 2 voltas sentido horário, uma volta anti-horário e agora mais uma sentido horário, para fora, ó. Puxou. Isso. E aí corta as 2 pernas do fio para poder interromper a sutura. Esse é o ponto simples interrompido. Professora, qual que é a distância entre um nó e outro aí? Mais ou menos 5 milímetros também, tá? No mínimo 2 a 3 milímetros, tá bom? Não é interessante vocês terem muitos nós, porque senão vocês vão ter um acúmulo de biofilme maior. É uma área de mais retenção e vocês vão ter vários. Então, não é interessante que isso aconteça. Outra coisa, esse nó, ele não pode ficar em cima da linha da incisão. Vocês estão vendo que algumas coisas nesse vídeo não é o adequado. Por isso que também quando a gente fala que quando vocês forem assistir vídeos, para vocês terem cuidado no vídeo que vocês estão assistindo para aprender. Esse nó ele tem que ficar ao lado... Ai, desculpa, me engasguei. Ao lado
dessa linha de incisão ou desse local que está lesionado, que vocês estão suturando, tá? Não pode ficar em cima, porque senão vai acumular biofilme e aí o padrão de inflamação vai ser maior. Deu para vocês acompanharem aí a sutura, pessoal? Ficou alguma dúvida? Pode passar adiante. E aí, pessoal, a gente ensina, eu ensino para vocês 2-1-1, mas existe também um padrão de sutura 3-2-1, né, Kaline? Que é simples também de vocês realizarem. É que, na verdade, o importante é que o primeiro nó que vocês façam, ele trave, ele faça com que haja a aproximação ou a coaptação das bordas. Então, por isso que vocês têm que seguir uma técnica para isso. Então, a técnica pode ser 3-2-1, que são 3 voltas, 2 e depois uma volta, ou 2-1-2, como a professora Juliana falou. Isso. A Kathleen perguntou aí, o que causa mais alveolite? A sutura mal feita ou a higiene mesmo do paciente? Depende, Kathleen, porque nós temos 2 tipos de alveolite, né? A seca e a supurativa. No caso, às vezes, o que pode causar alveolite seca não é nem a sutura, é o paciente que perdeu o coágulo, desintegrou o coágulo dele. Para a gente ter reparo tecidual ali, a gente precisa do coágulo, porque as células vão migrar através do coágulo, tá? Então, se não tem coágulo, não tem reparo tecidual. E aí, o que ocasionou na perda do coágulo? Esse paciente, ele seguiu as recomendações pós-operatórias ou ele tem algum tipo de complicação que realmente faz desintegrar esse coágulo? Outra coisa, repete 2 sentidos anti-horário. São 2 voltas sentido horário, uma volta anti-horário e mais uma volta horário, ou 3 voltas no horário, 2 anti-horário e uma horário. Tá? Então, aí a gente observa que a sutura simples interrompida ela vai ficar nesse aspecto aí da imagem, tá bom? Pode passar aí, Paulo. Uhum. Agora a gente vai falar sobre a sutura em X. A sutura em X ela é muito utilizada em alvéolos pós-extração, tá? Por quê? Porque a gente faz a extração e a gente não consegue aproximar o tecido da margem gengival vestibular com o tecido da margem gengival lingual. Vai ficar um vazio, um espaço que era ocupado pelo dente antes. E é aí que vai entrar a aula de reparo tecidual, que vai explicar o que vai acontecer nesse espaço vazio aí que foi tirado o dente. Então, nesse caso, a gente vai fazer a sutura como uma forma de aproximar o tecido gengival, no caso das regiões das papilas. E esse X que forma aí no aspecto mais superior, ele é uma forma de também estabilizar o coágulo, mas assim, a gente não pode só se confiar nele, tá? Se garantir que ele é responsável pela estabilização do coágulo, porque a gente sabe que tem outros fatores inerentes às recomendações pós-operatórias que também vão interferir nisso daí, tá? Pode passar aí, Paulo. Você tem uma vista superior, pode passar o vídeo. Esse vídeo tem áudio, né? Esse tem. Sutura em X ou cruzado. Procede-se igualmente ao ponto simples, porém, não se completa fechando o nó. Passa uma borda. Depois estabiliza com a pinça e passa a outra borda. Aí vocês não vão dar o nó agora, tá? Deve Vocês vão inserir cruzar a ferida no mesmo lado da primeira incisão. do mesmo lado que vocês entraram com a agulha, vocês vão cruzar a ferida e vão passar lá. Passa uma borda. Depois a outra borda. Como se fazendo o segundo ponto simples. E aí vocês vão cruzar a ferida agora
por cima da outra linha que tá aí. É um ponto simples. As distâncias longitudinais e latitudinais do ponto devem ser simétricos. E aí vocês vão dar um nó na mesma conformação que foi falado no ponto simples interrompido, naquela questão das voltas, tá? 2, 1, 1 ou 3, 2, 1. Só que aí uma coisa que a gente observa aí, ele deixou o nó em cima da ferida. E não é o certo. Tem que deixar ao lado da ferida, tá? Em cima de tecido sadio. E aí vocês vão cortar. Outra coisa que vocês também não devem fazer, que a gente aprende nesse vídeo aqui. Não deixar esse rabicho, que é o final desse fio aí, ó, muito grande. Mas também vocês não vão cortar muito pequeno, tá? Muito grande vai incomodar o paciente e muito pequeno vocês vão ter dificuldade na hora da remoção da sutura. Tem que deixar aí também mais ou menos um tamanho de 3 milímetros, 3 a 5 milímetros no máximo. Pode passar. Vocês têm dúvida? Deu para entender? Dê o feedback aí, por favor. Beleza. Vocês estão gravando a tela também? Eu tô gravando aqui, Ju. Eu acho que o meu tá indo automático. O meu também tá gravando aqui. A Kaline mandou no grupo dos representantes. Depois a gente manda para vocês também, tá? Eu mando para o Glauber ou eu mando para você e você manda para a turma. Bom, agora a gente vai falar sobre as suturas contínuas. Então, a gente vai abordar a sutura contínua simples nesse momento e depois a sutura contínua festonada. Existe um único detalhe que vai diferenciar a contínua simples da contínua festonada, tá? Mas, inicialmente, a gente vai fazer um ponto simples no início de todas as contínuas e aí a gente vai percorrer todo o tecido naquela sutura sem interromper e vai fazer um outro ponto simples no final. Ou seja, nós vamos ter 2 nós, um no início e um no final, tá? Qual é a vantagem desse tipo de sutura? O fato de ter 2 nós vai fazer com que a gente acumule menos biofilme, porque vai ter mais superfície lisa de fio do que nó, tá? E como desvantagem é que se um desses nós ele se desfizer, essa sutura ela vai ser perdida, tá? Então é importante que vocês façam esse nó de forma adequada. Pode passar aí o vídeo. Sutura contínua simples. Iniciado com um ponto simples, completando este, porém sem cortar o fio. Passou, aí vai fazer o ponto simples, padrão normal, 2, 1, 1 ou 3, 2, 1. Ó, 2 voltas. Pegou o fio, acomodou. E aí não vai cortar como se fosse na sutura interrompida, tá? Subsequente, sem cortar o fio. Então, o profissional realiza o processo repetidas vezes de um extremo ao outro da incisão. Vai zigue-zagueando aí a ferida, só que é importante que vocês tenham um padrão de entrada, sempre entrar no mesmo nível e ter aquela distância de mais ou menos 5 milímetros entre uma passagem e outra, para que a sutura de vocês fique bem regularizada e adapte bem o tecido e fique bonita também. Simétrico. Simétrico. O que vocês vão ver que não vai acontecer nessa sutura aí. Coitado, né? A pessoa se esforçou para fazer o vídeo e eu detonando. Eles são acadêmicos da cirurgia plástica. Ah, tá. E agora essa parte é importante, olha, vai ficar essa alça, tá? Não vai puxar para adaptar o tecido. E aí a gente vai dar a volta no porta-agulha normal, como se fosse para suturas, só que a gente vai usar a alça para fechar, para dar o nó.
Deixa eu só responder a aluna aqui. Aluna, o tipo de sutura contínua você vai utilizar, por exemplo, naquelas incisões horizontais em fundo de vestíbulo, seja na maxila ou na mandíbula, ou até mesmo exodontias múltiplas, tá? E aí, por exemplo, você tem um ferimento maior para você fechar, você pode utilizar esse tipo de sutura. Mas em alvéolos pós-extração, na maioria das vezes a gente utiliza a sutura em X, e nas incisões lineares, além da sutura contínua, você também pode usar os pontos simples interrompidos, tá bom? Pode continuar aí, Paulo. Para dar o nó, deve deixar um espaço maior no fio e dar o nó no próprio fio. Quer que volte essa Ele parte? vai deixar, eu acho que deu uma travada, né, nessa parte. Pausei aqui. Volta mais uma vez. Volta mais um pouquinho aí. Aqui a partir do... Dar o nó, deve-se deixar um espaço maior no fio e dar o nó no próprio fio. Não sei se eles conseguiram visualizar aí. Conseguiram... Você conseguiu acompanhar? Vamos esperar. Vocês conseguiram entender aí, pessoal? A última alça que vocês puxariam uma sutura normal, vocês deixam ela alta, olha só, que o professor está mostrando. Vejam nesse quadradinho aqui mais embaixo, ó, ela está elevada. Aí vocês dão a volta no porta-agulha, abre o porta-agulha, trava ela na alça e puxa para dar o nó. Deu para entender? Vai rodando aí o vídeo. Nó, deve-se deixar um espaço maior no fio e dar o nó no próprio fio. E aí vocês vão fazer os nós normalmente, tá? Só que vocês vão utilizar essa parte aí do fio para dar o nó. E aí vão cortar. E aí lá no início ele deixou grande, ó. Vocês têm que cortar também lá no início, tá? Agora nós vamos para a sutura contínua fastonada. Sutura contínua simples. Pronto, essa aqui. Tá repetindo. Olha como fica essa sutura agora. Ela também é contínua, a gente também vai dar um nó no início e no final, só que ela faz esse padrão como se fosse tipo vários U's, tá? Eu, particularmente, quando eu tenho que optar para fazer sutura contínua, eu prefiro fazer a fastonada, porque ela dá uma adaptação melhor no tecido. Não fica com espaços abrindo entre as margens dos fios de sutura, tá? Aí agora a gente vai mostrar para vocês aí como é que faz. Sutura festonada ou ancorada de forte. É essa, Ju? Não, é essa mesmo. É. Desculpa. Sutura festonada ou... O início do ponto é exatamente como na sutura contínua simples, onde Vocês será vão dar um realizado ponto simples. um ponto simples e segue-se para uma nova passagem da agulha. Travou para mim um pouco aqui, vídeo. Beleza, apareceu. Tá passando lá na outra margem, ó. Passa as duas margens normalmente, dá o nó simples inicial, tá? Mesmo com o padrão de nó que a gente já vem falando aqui para vocês. Ele faz aí, eu acho que o 2, 1. E aí, ó, eu cortaria esse rabicho que tá muito grande, ó.
Deixa aí só uns 5 milímetros, tá? Não deixa assim muito comprido, porque isso pode atrapalhar vocês na sutura. Inclusive, vocês vão notar que ele vai afastar durante a realização da sutura dele. E aí ele vai passar as duas bordas novamente, como a gente viu lá na sutura contínua simples. E logo depois eu vou falar para vocês qual é o detalhe que vai diferenciar. Entre cada nova incisão da agulha, esta deve ser passada por debaixo do arco formado pela passagem anterior. A alça, ele deixou uma alça esticada e ele vai passar a agulha por dentro dessa alça. Olha só como o fio comprido atrapalha. Tem que cortar um pouquinho esse rapuxo. Agora vai dar para ver melhor. Ele vai passar, vai deixar a alça, observe. Tente visualizar também no outro ângulo ali, naquele canto inferior. Passou dos dois lados. Olha, ele puxa a alça, tá vendo? Ele deixa aberto, olha a alça, e ele vai puxar o fio de sutura por dentro da alça. Estão conseguindo acompanhar aí? Digam aí pra gente no chat. Dá uma pausa aqui, Ju, rapidinho, vocês estão conseguindo acompanhar. Tá. Breno, ok. Mas o Breno já teve cirurgia antes. Quero saber dos outros. Camila, beleza. Quem mais? Beleza. Tranquilo, então. Se vocês tiverem dúvida, digam aí, tá? Roda aí, Paulo. Passa. Aí observe mais uma vez. Ó. Ele puxa a alça. E ele pega a agulha lá para passar por dentro daquela alça. Beleza. Pode ir um pouquinho mais para frente lá pro nó já, Paulo. E aí vocês vão fazer isso até o final. E aí quando chegar no final, professora, como é que faz a sutura? Exatamente igual. Sutura não, desculpa, o nó. Exatamente igual como na contínua simples. Vocês vão deixar a alça, não vai passar por dentro, vai deixar só a alça, tá? Ele vai passar mais uma vez. Fica lindo, né? Olha, se vocês não deixarem a alça, vocês vão ter que pegar ali naquele final. Ele vai fazer. Eles fazem no próprio fio, tá? Só que eu acho que corre risco de você dar uma pausa aí rapidinho. Ele puxou no próprio fio, só que eu acho que corre risco de vocês deixarem meio folgada essa sutura. Então, se der, façam que nem vocês viram no vídeo da sutura contínua simples. Deixa a alça, dá as voltas no porta-agulha e puxa pela própria alça. Ó, se o nó travar, isso, faria lá onde ele tá com a seta. Porque se o nó travar exatamente onde tá aí, ó, lascou. Que seria que você pegaria essa alça aqui, ó. Isso. Aqui não ele acomodaria ela, deixaria ela mais alta para fechar. Explica aí, Paulo. Basicamente é isso. Então, ao invés de aqui o que a gente chama também de nó de bailarina, né? Que isso seria uma nomenclatura aí, enfim, que a gente usa aí nesses plantões da vida. Mas então aqui, ó, ele tá fazendo o nó duplo em cima do próprio fio que ele tá do porta-agulha, tá? Mesmo princípio, só que na hora que ele faz o duplo, ele pega o mesmo fio. Desculpa. Peraí. Não, e o problema aí é se travar muito em cima, vai ficar folgada a sutura. O ideal é que vocês façam naquele estilo da alça, que aí vocês conseguem acomodar o nó mais lá embaixo, próximo à ferida. Essa bailarina aqui usa mais no sutura intradérmica, que a gente não vai falar para vocês. Na intradérmica. Se por acaso a gente tiver algum rendizon de sutura aí a gente ensina os outros tipos de sutura para vocês, tá? Ó, também ele usa a nomenclatura de roseta. A gente usa bailarina também, então isso depende. Então, mas basicamente é isso. Então, ao invés de dar o nó no próprio fio,
você pegaria essa alça aqui. Tá? Isso, exatamente. Fechar o ponto. E aí Onde o vocês mecanismo cortam vai os rabichos e está finalizada a sutura. a saída da agulha, conforme demonstrado. Exatamente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Deu para entender? Eu queria que vocês tentassem praticar, como eu falei lá no início da aula, tá? Se vocês não quiserem fazer ainda no frango e nem na língua, façam na esponja, anotem as dificuldades, se for o caso, filmem e tentem me mandar. Vocês podem mandar pelo WhatsApp também, no caso, fala com o representante, ou pode colocar aqui na própria plataforma, a gente dá um jeito de tentar interagir e corrigir os erros de vocês, tá bom? Mas é importante que vocês tentem, porque se vocês não estudarem e não tentarem colocar em prática, vocês vão esquecer tudo que a gente passou hoje para vocês. E aí, se por acaso vocês filmarem, ficar bonito, vocês podem fotografar, vocês podem também postar lá no Instagram. Passa mais um aí, Paulo, por favor. Sim. Lá o Dom Norte, pode marcar os professores também, tá? Que a gente vai gostar bastante de compartilhar o que vocês estão fazendo em casa. Exatamente. Isso, a Rebeca também tá se dispondo aí. Tem a Mirella, que também é monitora. Eu acho que a Bianca também tá online aí. Qualquer coisa, vocês perguntem das meninas que elas também podem orientar vocês, tá? Só uma dúvida. Rebeca, você passou o vídeo para a turma? Os vídeos de estrutura. Ótimo, então. Agora é praticar. Beleza, pessoal. Foi um prazer ficar aqui com vocês. Calma. Esse Paulo é uma piada, olha. Agora à tarde a internet estava um pouquinho mais instável, né? Bom, pessoal, foi muito bom participar aqui dessa aula com vocês. Então, eu particularmente gostei muito da plataforma. Eu espero que ela possa ajudar e minimizar um pouco essa distância aí entre os professores e os alunos, tá? Mas qualquer coisa a gente está à disposição. Isso, são 4 vídeos. A gente está à disposição aí para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Sim, com certeza. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada aí, professor. Tchau, Foi um prazer pessoal. também dividir a sala com vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Oi. Fiquem em casa. Terça tem aula de novo, né? Isso, terça-feira tem aula de novo. Uma galera já Não. vazou aí. Eu mando mensagem para eles, convite de novo. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau. Tchau.
Só no elevador. Pessoal. E aí vocês deixaram lá, tinha, tem? Vocês viram que não tem criança, como é que tá lá? Mas eles estavam meio isolados. É. A mulher até falou, poxa, volta aqui depois, vai passar isso tudo para avisar as crianças. Caralho, tá apertado aqui. Caralho, de teu caralho. Se teu caralho. Nem voltou.